Mergulhe conosco no universo fascinante dos sapos, criaturas que desafiam expectativas com suas incríveis adaptações, tamanhos surpreendentes e papéis essenciais nos ecossistemas ao redor do mundo. Neste documentário, você vai descobrir segredos que vão muito além do que os olhos podem ver, da metamorfose impressionante à diversidade impressionante entre os gigantes e os minúsculos. Prepare-se para uma jornada misteriosa e informativa que revela a complexidade e a beleza desses anfíbios tão importantes para o equilíbrio da natureza. Se você ama explorar o mundo natural e quer conhecer mais sobre essas criaturas extraordinárias, inscreva-se no canal e acompanhe cada episódio dessa aventura pela vida dos sapos. Seja bem-vindo ao canal Animais na Natureza. Aqui, você embarca em uma jornada fascinante pelo mundo selvagem e descobre tudo sobre os hábitos, curiosidades e segredos das mais incríveis criaturas do planeta. A metamorfose dos sapos é uma das mais impressionantes transformações da natureza, um espetáculo silencioso e muitas vezes despercebido que revela o poder absoluto da evolução em moldar a vida com precisão e complexidade. Tudo começa de forma quase imperceptível, com ovos gelatinosos depositados em ambientes aquáticos, frágeis esferas que carregam dentro de si um segredo em desenvolvimento. Ali, imersos na umidade essencial, embriões crescem rapidamente até emergirem como girinos, organismos simples, de corpo alongado e cauda flexível, adaptados a uma vida puramente aquática. Essa primeira fase não se assemelha em nada ao animal adulto que virá a existir. Os girinos respiram por brânquias, alimentam-se de algas e vivem em cardumes como pequenos peixes. Mas dentro de seus corpos acontece uma revolução silenciosa, invisível aos olhos desatentos. Aos poucos, o coração se transforma, os pulmões se desenvolvem, as brânquias desaparecem. O sistema digestivo se modifica por completo, adaptando-se a uma dieta carnívora. As patas traseiras começam a surgir discretamente, seguidas pelas dianteiras, enquanto a cauda, antes essencial, começa a regredir, sendo absorvida para fornecer energia ao corpo em transição. A mudança é radical, quase sobrenatural, como se duas criaturas totalmente distintas habitassem a mesma existência. Em poucos dias, o girino deixa de ser um ser aquático e se torna um anfíbio completo, capaz de saltar, respirar fora d'água e caçar insetos com precisão. A pele úmida e permeável torna-se seu elo com o ambiente, exigindo a proximidade da água, mas agora com uma liberdade que lhe permite explorar a terra firme. O sapo, que antes nadava em silêncio, agora é dono de um coachar inconfundível, um canto ancestral que ecoa por florestas, pântanos e rios, chamando por parceiros e marcando território. A metamorfose do sapo não é apenas uma transformação física. Ela é símbolo de adaptação, de sobrevivência e de uma estratégia evolutiva que permite a esses animais explorar dois mundos, o aquático e o terrestre, com surpreendente eficiência. Esse processo, que se repete há milhões de anos, continua a fascinar biólogos, herpetólogos e curiosos, lembrando-nos de que a natureza é um palco de mistérios e mudanças constantes, onde o impossível acontece todos os dias, sob nossos olhos atentos ou desavisados. A locomoção dos sapos é uma demonstração surpreendente de especialização anatômica e versatilidade evolutiva, capaz de transformar um pequeno anfíbio em um mestre do salto, um hábil nadador, em certas espécies, um exímio escalador. Com membros traseiros longos, musculosos e articulados, os sapos são projetados para impulsos poderosos, capazes de lançá-los a distâncias impressionantes em relação ao tamanho do corpo. Alguns conseguem saltar até 20 vezes seu comprimento, em movimentos rápidos e coordenados que desafiam a lógica da física cotidiana. Essa habilidade não é apenas uma forma de locomoção, mas uma ferramenta vital para escapar de predadores, surpreender presas e se deslocar com eficiência por terrenos irregulares. No ambiente aquático, os sapos revelam outra face de sua mobilidade extraordinária. Suas patas traseiras, que funcionam como verdadeiras catapultas em terra firme, tornam-se nadadeiras propulsoras sob a água. Com membranas interdigitais que aumentam a superfície de contato, eles nadam com movimentos ritmados e suaves, como se deslizassem por entre as correntes. Essa capacidade aquática é crucial, especialmente nas fases iniciais da vida, quando ainda estão próximos dos ambientes onde se desenvolveram como girinos. Em rios, brejos e poças, sua natação eficiente garante fuga rápida e acesso às zonas de reprodução ou alimentação.
Mas nem todos os sapos vivem apenas entre a terra e a água. Certas espécies, adaptadas a ambientes tropicais ou florestais, desenvolveram técnicas precisas de escalada. Com discos adesivos nas pontas dos dedos, esses sapos arborícolas desafiam a gravidade ao subir por galhos, folhas e até superfícies lisas. Seus movimentos são controlados, quase calculados, permitindo explorar ambientes verticais em busca de insetos, abrigo ou parceiros. Essa habilidade vertical é auxiliada por uma musculatura fina, mas resistente, além de um senso de equilíbrio extremamente sensível. Cada modo de locomoção representa uma resposta adaptativa às exigências do habitat, um testemunho da engenhosidade evolutiva desses anfíbios. O mesmo corpo que salta com violência, nada com delicadeza e escala com precisão é uma máquina biológica multifuncional, moldada ao longo de milhões de anos. Ao observar os sapos em ação, salta aos olhos uma verdade silenciosa: não há limite para a diversidade de estratégias quando a sobrevivência depende da mobilidade. Nesse corpo compacto e úmido habita um mundo inteiro de movimentos que desafiariam até mesmo os engenheiros mais ousados da tecnologia moderna. A pele dos sapos é um órgão vivo e multifuncional, uma barreira biológica que vai muito além da simples proteção contra o ambiente. Nesse revestimento úmido e poroso se escondem mecanismos complexos de respiração, defesa e comunicação química, transformando cada centímetro de pele em uma interface vital entre o corpo do animal e o mundo ao seu redor. Ao contrário de muitos outros vertebrados, os sapos respiram parcialmente através da pele, um processo chamado respiração cutânea. Essa habilidade exige uma pele sempre úmida, pois o oxigênio precisa dissolver-se na camada de água para atravessar as células e alcançar os capilares sanguíneos subjacentes. Por isso, os sapos são reféns da umidade. Em ambientes secos, não apenas ressecam, mas perdem a capacidade de respirar eficientemente. Além de permitir a troca gasosa, a pele dos sapos é uma verdadeira armadura química. Repleta de glândulas especializadas, ela pode secretar substâncias tóxicas ou irritantes como forma de defesa contra predadores. Cada espécie possui uma composição única de toxinas, que varia de compostos levemente desagradáveis até venenos letais capazes de paralisar ou matar. Essas secreções funcionam como um aviso silencioso, muitas vezes acompanhado por colorações vibrantes que indicam perigo, um fenômeno conhecido como aposematismo. Não é apenas proteção passiva, é um sistema químico refinado que transforma o próprio corpo em arma de sobrevivência. Mas os segredos da pele dos sapos não param por aí. Em certas espécies, ela também desempenha um papel essencial na comunicação. Glândulas localizadas em regiões específicas podem liberar feromônios, substâncias voláteis que transmitem informações sobre território, disponibilidade reprodutiva ou até estado de estresse. Esses sinais químicos silenciosos permitem que os sapos interajam com o ambiente e com outros indivíduos mesmo sem emitir um único som. É uma linguagem invisível, ancestral, que permeia florestas, brejos e lagoas. A cada gota de orvalho que toca sua pele, o sapo renova seu vínculo com a água e com o equilíbrio ecológico que o mantém vivo. Sua pele é sensível, viva, reativa. É nela que convergem respiração, proteção e linguagem, elementos essenciais para a sobrevivência em um mundo hostil e imprevisível. Uma barreira tênue entre a vida e a morte, entre o silêncio e o grito químico da natureza. Quando o sol mergulha no horizonte e o mundo mergulha na penumbra, começa um espetáculo invisível que ecoa nas margens dos lagos, nos pântanos e nas clareiras encharcadas da floresta. É nesse palco escuro que os sapos se tornam protagonistas de uma sinfonia ancestral, emitindo cantos noturnos que são muito mais do que simples sons. São mensagens codificadas, convites reprodutivos, avisos territoriais e expressões vitais de um ciclo que se repete há milhões de anos. Esses cantos são produzidos por sacos vocais, estruturas infláveis localizadas na garganta que funcionam como câmaras de ressonância, ampliando o som de forma surpreendente para tão pequenos corpos. Cada espécie possui um canto único, como uma impressão digital acústica.
Alguns emitem pulsos curtos e ritmados, outros sons contínuos e metálicos, e há os que produzem sons semelhantes a guinchos, apitos ou até rugidos abafados. Em noites úmidas e quentes, quando a chuva umedece a terra e a vida se agita nos charcos, esses sons se intensificam em coros vigorosos, criando um ambiente sonoro que parece saído de outro mundo. Não há caos nesses sons, existe uma ordem instintiva, um arranjo biológico que orienta acasalamentos, demarca territórios e evita confrontos. O canto de um sapo não é apenas uma demonstração vocal, mas também um gasto energético calculado. Cantar exige esforço, e os machos competem entre si não pela força física, mas pelo vigor e constância do canto. Quanto mais potente e prolongado, maiores são as chances de atrair uma fêmea. Algumas espécies se organizam em grupos acústicos onde cada macho canta em sua frequência, como músicos afinando instrumentos diferentes em um concerto noturno. Curiosamente, muitos desses sons escapam à percepção humana comum. Algumas frequências são tão agudas ou tão graves que exigem equipamentos especiais para serem detectadas. E ainda que para nossos ouvidos pareçam sons repetitivos, para os sapos, cada detalhe importa. Ritmo, intensidade, duração e pausa formam um código que só eles compreendem plenamente. Ouvir os cantos noturnos dos sapos é como decifrar um idioma antigo, ecoando desde os primeiros anfíbios que se arrastaram para fora d'água. É testemunhar um rito profundo, enraizado na própria essência da reprodução e sobrevivência. Na escuridão, onde tudo parece adormecido, os sapos falam, e a floresta responde em silêncio reverente. A defesa venenosa dos sapos é uma estratégia sutil, silenciosa e letal, orquestrada pelas forças da evolução com precisão quase cirúrgica. Espalhados por florestas tropicais, cerrados úmidos, campos alagadiços e até desertos, esses anfíbios aparentemente frágeis escondem em sua pele um arsenal químico capaz de desencadear reações violentas em predadores desavisados. A pele dos sapos funciona como um laboratório biológico em miniatura, contendo glândulas especializadas que produzem toxinas com propriedades que vão de simples irritações cutâneas a efeitos neurotóxicos devastadores. A variedade e potência dessas toxinas dependem da espécie, do ambiente e da dieta. Entre os exemplos mais emblemáticos estão os sapos do gênero Phyllobates, popularmente conhecidos como sapos dardo, cuja pele secreta batracotoxinas, compostos químicos tão poderosos que uma única gota pode matar vários animais, inclusive humanos, em poucos minutos. Tribos indígenas da América do Sul aprenderam a aproveitar essa letalidade, impregnando pontas de flechas com o veneno desses sapos para caçar com precisão mortal. Curiosamente, esses anfíbios não produzem naturalmente as toxinas, mas as adquirem ao consumir insetos venenosos presentes em seu habitat, como formigas e besouros específicos, em uma relação bioquímica ainda pouco compreendida. Outros sapos não são letais, mas igualmente eficientes em sua defesa. Suas secreções podem provocar vômitos, alucinações, dormência ou aversão extrema ao gosto amargo, o suficiente para desencorajar qualquer predador após um único contato. Além disso, a coloração da pele, muitas vezes vibrante, serve como alerta visual, um aviso universal na natureza de que tocar pode ser perigoso. Esse fenômeno, conhecido como aposematismo, é um exemplo perfeito de como a comunicação visual e química se fundem na sobrevivência. Mesmo espécies menos tóxicas contam com defesas passivas. Algumas inflacionam o corpo para parecer maiores e mais difíceis de engolir, enquanto outras liberam secreções pegajosas e fétidas que colam na boca dos inimigos. Há casos em que simulam morte ou emitem sons estridentes para confundir e escapar. Por trás da aparência imóvel e do coachar noturno, o sapo é um mestre da autodefesa. Seu veneno não é um ataque, mas uma advertência. Cada gota é um lembrete de que na natureza, mesmo o mais vulnerável pode ser perigoso. Sob a pele úmida e serena, pulsa o veneno de gerações moldadas pela necessidade de continuar existindo. Camuflagem e coloração nos sapos são manifestações de uma inteligência evolutiva que ultrapassa o mero instinto de sobrevivência e alcança a sofisticação biológica.
Esses anfíbios, em sua diversidade impressionante, foram esculpidos ao longo de milênios por pressões ambientais que os tornaram verdadeiros mestres do disfarce ou artistas de um espetáculo visual de advertência. Alguns desapareceriam diante dos nossos olhos mesmo estando a poucos centímetros de distância, enquanto outros exibem cores vibrantes que gritam para o mundo: perigo, mantenha distância. A camuflagem é a ferramenta mais silenciosa e eficaz dos sapos que optaram pelo anonimato. Com padrões que imitam folhas secas, musgos, cascas de árvore ou o lodo dos charcos, esses animais se tornam invisíveis para predadores e presas. A textura da pele, frequentemente rugosa ou granulada, amplifica esse efeito ao replicar com perfeição o ambiente ao redor. Não se trata apenas de cor, mas de forma e comportamento. Muitos sapos permanecem imóveis por longos períodos, reforçando a ilusão de serem parte da paisagem. É como se fossem esculturas vivas moldadas pela floresta para se esconderem à vista desarmada. Por outro lado, há os que escolheram o caminho oposto, os sapos que exibem cores brilhantes como laranja, azul, amarelo e vermelho. Essas cores não são um capricho estético da natureza, mas um sistema de alerta sofisticado conhecido como aposematismo. Elas indicam a presença de toxinas potentes em suas glândulas cutâneas, sinalizando aos predadores que qualquer tentativa de ataque será severamente punida. Muitos desses sapos vivem em ambientes com predadores visuais, como aves, o que torna a exibição de cores uma estratégia funcional e decisiva. Há ainda os sapos capazes de alterar sutilmente sua coloração, ajustando-se à luminosidade, umidade ou temperatura. Essas mudanças podem ocorrer ao longo do dia ou ao longo das estações, permitindo que se integrem dinamicamente ao ambiente em constante transformação. É um jogo de luz e sombra, cor e contexto, onde cada nuance tem um propósito. Camuflados ou flamboyant, os sapos são especialistas em manipular a percepção. O que parece beleza ou simplicidade esconde táticas complexas de sobrevivência. Em um mundo onde ser visto pode significar a morte, eles dominam a arte de desaparecer, ou de brilhar com uma mensagem silenciosa e venenosa. A vastidão do planeta abriga anfíbios que desafiam as regras da adaptação, e entre eles os sapos são protagonistas de uma odisseia ecológica que atravessa florestas tropicais, pântanos sombrios, pradarias úmidas e até desertos escaldantes. Nenhum outro grupo de vertebrados exibe tamanha flexibilidade ambiental com corpos tão frágeis e dependentes da umidade. Dos trópicos úmidos da Amazônia às regiões áridas da Austrália, os sapos ocupam uma diversidade impressionante de habitats, moldando-se às exigências extremas de cada cenário. Na umidade quente das selvas tropicais, a vida dos sapos pulsa com exuberância. Esses ambientes fornecem a umidade constante de que necessitam para manter a pele hidratada e funcional, permitindo tanto a respiração cutânea quanto a reprodução aquática. Nas folhas, troncos e poças temporárias, os sapos vivem, cantam e se multiplicam. É nesse ambiente rico que surgem os exemplares mais coloridos e venenosos, como os sapos dardo, que evoluíram em simbiose com a biodiversidade frenética ao seu redor. Mas o reinado dos sapos não termina nos trópicos. Em regiões temperadas, onde as estações mudam drasticamente, eles adaptaram seus ciclos de vida às chuvas sazonais e hibernam durante os meses mais frios, enterrando-se no solo ou abrigando-se em troncos. Algumas espécies sobrevivem até ao congelamento parcial do corpo, com um metabolismo que entra em suspensão e ressuscita com degelo, um feito quase sobrenatural da biologia. Ainda mais impressionante é sua presença em ambientes áridos. Nos desertos, onde a água é um luxo escasso, existem sapos capazes de se enterrar por meses, até anos, envoltos em cápsulas de muco endurecido, aguardando a chegada de chuvas raras. Quando a água finalmente toca o solo, esses sapos emergem em frenesi, se reproduzem rapidamente e voltam ao esconderijo subterrâneo, completando um ciclo de vida fugaz e engenhoso. A distribuição geográfica dos sapos se estende por todos os continentes, com exceção da Antártida. Sua presença é um indicador sensível da saúde ambiental, pois sua pele permeável os torna vulneráveis a poluentes e mudanças climáticas. Cada habitat ocupado por sapos revela uma faceta diferente de sua engenhosidade evolutiva. Seja entre névoas tropicais ou sob o calor impiedoso do deserto,
Eles persistem, adaptam-se e sobrevivem. Invisíveis para muitos, são sentinelas silenciosos da terra, ecoando seu coachar nas paisagens mais inesperadas. O comportamento reprodutivo dos sapos revela uma complexidade surpreendente, um ritual ancestral onde cada som, movimento e gesto é carregado de significado, desenhando uma dança invisível entre o macho e a fêmea que garantirá a continuidade da espécie. O processo começa com um chamado, um canto característico emitido pelo macho para atrair as fêmeas, um convite que reverbera pela água e pela vegetação, ecoando na escuridão das noites quentes. Esse canto, além de anunciar a presença, funciona como um teste de resistência e vigor, pois quanto mais forte e persistente, maiores as chances de conquistar uma parceira. Ao ser atraída pelo canto, a fêmea se aproxima e o acasalamento ocorre na água, onde o macho abraça firmemente o corpo dela em um gesto conhecido como amplexo. Esse abraço não é apenas um ato de proximidade, mas uma estratégia para garantir que os ovos sejam fertilizados externamente enquanto são postos. A fertilização externa é uma característica peculiar e delicada, que exige sincronização e precisão, pois os ovos precisam ser depositados em ambientes aquáticos seguros para seu desenvolvimento. Os ninhos dos sapos são variados e refletem a diversidade adaptativa da espécie. Alguns optam por depositar os ovos em superfícies de folha sobre a água, enquanto outros constroem ninhos de espuma, estruturas gelatinosas que protegem os ovos contra predadores, desidratação e variações térmicas. Em algumas espécies, o cuidado parental vai além da postura. Existem sapos que carregam seus girinos nas costas, protegendo-os durante as primeiras fases vulneráveis da vida, enquanto outros vigilam o local do ninho, mantendo-o limpo e seguro até que os filhotes estejam prontos para enfrentar o mundo. Esse cuidado parental, embora não tão elaborado quanto em mamíferos ou aves, é crucial para o sucesso reprodutivo e demonstra que, mesmo entre anfíbios, existe uma preocupação instintiva com a sobrevivência da prole. Em ambientes hostis, esses comportamentos são a linha tênue entre a extinção e a perpetuação da espécie. O ciclo reprodutivo dos sapos é, portanto, uma coreografia complexa que envolve comunicação acústica, acasalamento aquático, construção de ninhos e, em alguns casos, proteção ativa dos filhotes. Cada etapa é uma peça vital de um mecanismo que, há milhões de anos, mantém esses animais saltando pela terra, perpetuando sua existência em meio a ambientes em constante mudança. A reprodução dos sapos é, sem dúvida, uma das maravilhas da natureza, um mistério que continua a fascinar cientistas e amantes da vida selvagem. A alimentação dos sapos é uma sinfonia de precisão e velocidade, um espetáculo silencioso onde a língua rápida se torna a arma definitiva para capturar presas em um piscar de olhos. Esses anfíbios, que parecem imóveis e discretos, escondem um comportamento voraz e eficiente, adaptado para garantir a sobrevivência em ambientes repletos de desafios. A língua do sapo é uma verdadeira maravilha evolutiva. Presa na frente da boca, ela pode se estender com uma rapidez impressionante, lançando-se sobre insetos, aranhas e pequenos invertebrados com uma precisão quase cirúrgica. Quando um sapo detecta o movimento de sua presa, os músculos que controlam a língua se contraem em uma fração de segundo, projetando-a para fora da boca e colando a ponta pegajosa no alvo. A velocidade desse movimento pode superar até mesmo a dos olhos humanos, tornando quase impossível acompanhar o processo sem câmeras de alta velocidade. O sapo então recolhe rapidamente a língua com o alimento grudado e o engole inteiro, graças à elasticidade de sua boca. Essa técnica permite que ele capture presas que tentam escapar com movimentos repentinos e erráticos, dominando o jogo da caça com uma eficiência surpreendente. Além da língua, alguns sapos utilizam suas mandíbulas para capturar presas maiores ou se alimentam de pequenos vertebrados, ampliando seu cardápio conforme a disponibilidade e a necessidade. O repertório alimentar dos sapos inclui insetos como moscas, formigas, besouros, além de aranhas e até pequenos peixes e vermes aquáticos. Essa dieta diversificada contribui para o equilíbrio dos ecossistemas, já que ajudam a controlar populações de insetos que poderiam se proliferar sem controle. Durante a noite, quando a atividade dos insetos aumenta,
Os sapos tornam-se verdadeiros caçadores furtivos, movimentando-se silenciosamente e usando a camuflagem para se aproximar sem serem detectados. O sucesso da alimentação depende não só da velocidade da língua, mas da paciência e do timing perfeito para o ataque. A alimentação voraz dos sapos, portanto, é um exemplo fascinante da interação entre estrutura anatômica e comportamento predatório. Cada movimento rápido, cada disparo da língua é fruto de milhões de anos de adaptação, transformando esses anfíbios aparentemente lentos em caçadores ágeis e eficazes, protagonistas invisíveis na complexa teia da vida. A anatomia dos sapos esconde segredos fascinantes que revelam adaptações surpreendentes, capazes de desafiar a lógica e encantar biólogos pelo mundo. No centro de seu corpo, o coração dos sapos bate em um ritmo que equilibra simplicidade e eficiência, apresentando uma estrutura única entre os vertebrados. Composto por 3 câmaras, 2 átrios e um ventrículo, o coração anfíbio funciona como uma engenhosa estação de triagem do sangue, onde ocorre uma mistura parcial entre o sangue oxigenado e o venoso. Essa característica pode parecer ineficiente quando comparada aos corações humanos, mas é perfeitamente ajustada para a vida dupla desses animais, que transitam entre ambientes aquáticos e terrestres, e para as necessidades metabólicas variáveis de cada habitat. O coração dos sapos também se destaca pela capacidade de desacelerar seu batimento em momentos de hibernação ou estresse, contribuindo para a economia de energia e a sobrevivência em condições adversas. Essa modulação cardíaca é parte integrante de sua impressionante resistência, permitindo que permaneçam imóveis durante longos períodos sem comprometer as funções vitais. Outro aspecto anatômico que impressiona é a estrutura dos olhos dos sapos, verdadeiros guardiões da visão adaptados para uma vida multifacetada. Os olhos são grandes, protuberantes e posicionados lateralmente, garantindo um amplo campo visual que cobre quase 360 graus. Essa localização estratégica permite detectar predadores e presas quase que simultaneamente, um recurso essencial para um animal vulnerável e caçador silencioso. A córnea e a retina dos sapos possuem adaptações que ampliam a visão em condições de baixa luminosidade, pois esses anfíbios são especialmente ativos durante o crepúsculo e a noite. Além disso, os sapos têm a capacidade de fechar os olhos durante a deglutição, um movimento que auxilia a empurrar o alimento pela garganta, funcionando quase como um terceiro braço interno que facilita a alimentação. Curiosamente, a membrana nictitante, uma espécie de terceira pálpebra transparente, protege os olhos enquanto o sapo está submerso, permitindo que enxergue claramente debaixo d'água sem perder a proteção. Essas peculiaridades anatômicas, o coração adaptável e os olhos multifuncionais, são testemunhos de uma história evolutiva rica e cheia de desafios. Cada batida, cada piscar, cada movimento ocular carrega a marca de um passado milenar, revelando a complexidade escondida sob a pele rugosa e úmida desses anfíbios misteriosos. A diversidade de espécies de sapos é um verdadeiro mosaico da vida, espalhado por praticamente todos os cantos do planeta, exceto as regiões polares. Com mais de 7.000 espécies conhecidas, esses anfíbios apresentam uma variedade surpreendente em tamanho, cor, comportamento e habitat, refletindo uma capacidade adaptativa extraordinária que lhes permite habitar desde densas florestas tropicais até áreas áridas e montanhosas. Essa riqueza biológica não apenas impressiona pela quantidade, mas também pela forma como cada espécie se moldou às condições únicas do seu ambiente, revelando um catálogo vivo de estratégias evolutivas. Nas florestas tropicais, onde a umidade é constante e a biodiversidade, intensa, encontram-se alguns dos sapos mais coloridos e venenosos do planeta. Espécies como sapos dardo exibem padrões vibrantes que servem como avisos visuais para predadores, enquanto sua pele libera toxinas potentes. Em contraste, outras espécies optam pela discrição absoluta, camuflando-se perfeitamente entre folhas e galhos, quase invisíveis até para os olhos mais atentos. Essa diversidade cromática e comportamental reflete uma batalha constante entre a necessidade de evitar predadores e a busca por presas. Em ambientes temperados, os sapos enfrentam os desafios das estações do ano,
adaptando seus ciclos de vida para sobreviver a períodos de frio intenso. Hibernam durante o inverno e retornam à atividade na primavera para reproduzir, demonstrando uma resiliência que impressiona pela precisão com que sincronizam suas atividades ao ritmo da natureza. Montanhas e regiões elevadas abrigam espécies que desenvolveram adaptações específicas para suportar baixas temperaturas e menor disponibilidade de oxigênio, ampliando ainda mais o alcance desses anfíbios. Mesmo em habitats surpreendentes, como os desertos, os sapos encontram formas engenhosas de sobreviver. Enterram-se profundamente no solo, entranham-se em longos períodos de dormência até que as chuvas, raras e preciosas, tragam a vida de volta. Esses ciclos efêmeros de atividade e dormência são uma demonstração clara da força da adaptação diante de ambientes aparentemente hostis. Cada espécie de sapo é uma janela para a diversidade da vida, revelando uma complexidade que ultrapassa a simples imagem do anfíbio saltitante. São guardiões silenciosos de ecossistemas variados, adaptados a desafios únicos e essenciais para o equilíbrio ambiental. A diversidade de espécies e habitats dos sapos, portanto, um testemunho vivo da criatividade da evolução, um convite constante para explorarmos os segredos e maravilhas desse grupo fascinante. O papel ecológico dos sapos no controle das populações de insetos é uma peça fundamental na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas em que vivem, revelando uma relação silenciosa e poderosa entre predador e presa. Esses anfíbios, muitas vezes subestimados, funcionam como guardiões naturais dos ambientes, consumindo diariamente uma quantidade impressionante de insetos, desde mosquitos transmissores de doenças até pragas que ameaçam plantações e florestas. Ao controlar essas populações, os sapos desempenham uma função vital que transcende sua aparência modesta e comportamento discreto. A alimentação voraz dos sapos ajuda a regular o número de insetos, evitando explosões populacionais que poderiam desequilibrar ecossistemas inteiros. Em áreas agrícolas, por exemplo, sua presença reduz a necessidade de pesticidas químicos, promovendo uma agricultura mais sustentável e saudável. Esse controle biológico é um serviço ecológico silencioso, mas de imenso valor para a biodiversidade e para as comunidades humanas que dependem do equilíbrio ambiental para sua sobrevivência. Além de sua eficácia como caçadores noturnos, os sapos se destacam pela sua sensibilidade ambiental, funcionando como indicadores naturais da saúde dos ecossistemas. Suas populações diminuem rapidamente diante da poluição, destruição do habitat e alterações climáticas, alertando cientistas para problemas que podem afetar não apenas os anfíbios, mas toda a cadeia alimentar. Portanto, proteger os sapos significa também proteger a integridade dos ecossistemas em que estão inseridos. A complexa rede de interações em que os sapos estão inseridos inclui ainda o fato de que, ao se alimentarem de insetos, eles também contribuem para a dispersão de nutrientes dentro do solo e a ciclagem de matéria orgânica. Essa atuação indireta reforça o papel multifacetado desses anfíbios, que atuam não só como controladores de pragas, mas como elementos essenciais para a manutenção da fertilidade do solo e o suporte à vida vegetal. A presença dos sapos, portanto, transcende seu papel de simples predadores. Eles são verdadeiros arquitetos invisíveis do equilíbrio ecológico, cuja sobrevivência está intimamente ligada à saúde do planeta. A extinção ou declínio dessas espécies pode desencadear efeitos em cascata, resultando em desequilíbrios que atingem desde insetos até grandes predadores. Compreender e valorizar o papel dos sapos no controle de insetos é reconhecer a importância de cada ser vivo na complexa tapeçaria da vida. Os sapos representam um fascinante exemplo de adaptação que atravessa duas realidades distintas, o ambiente aquático e o terrestre. Sua biologia revela uma incrível capacidade de transição, onde cada detalhe anatômico e comportamental é afinado para enfrentar os desafios de ambos os mundos, criando um equilíbrio delicado que poucos outros vertebrados conseguem manter com tanta eficiência. A pele, por exemplo, é uma das maiores provas dessa dualidade, fina e permeável. Ela permite a troca gasosa essencial para a respiração cutânea na água, enquanto produz secreções que evitam o ressecamento quando o sapo está em terra, protegendo-o contra a perda de água e agentes externos.
No meio aquático, os sapos exibem uma série de adaptações para nadar com agilidade e segurança. Seus membros posteriores, geralmente longos e musculosos, funcionam como poderosas hélices, impulsionando o corpo através da água com saltos precisos e rápidos. As patas traseiras possuem membranas interdigitais que aumentam a superfície, otimizando a natação. Já os olhos, posicionados no topo da cabeça, permitem que o sapo fique parcialmente submerso, observando o ambiente ao redor com uma visão panorâmica enquanto permanece quase invisível para predadores e presas. Além disso, a membrana nictitante protege os olhos durante os mergulhos, funcionando como um óculos natural que mantém a visão clara sob a água. Quando o sapo se desloca para o ambiente terrestre, suas adaptações garantem mobilidade e proteção. As patas dianteiras mais curtas e robustas auxiliam no equilíbrio e na absorção do impacto dos saltos, enquanto a pele úmida e recoberta por glândulas mucosas garante que o animal não perca água rapidamente, fundamental para sua sobrevivência longe da umidade constante dos corpos d'água. Algumas espécies desenvolveram ainda hábitos noturnos, reduzindo a exposição ao calor e a desidratação durante o dia. O sistema respiratório dos sapos também é uma síntese perfeita dessa dualidade. Utilizam tanto os pulmões para respirar ar quanto a pele para trocas gasosas quando submersos. Essa dupla capacidade permite que eles se adaptem a diferentes níveis de oxigênio disponíveis, garantindo sua sobrevivência em habitats variados. Essa harmonia entre vida aquática e terrestre revela o sapo como uma ponte viva entre dois mundos, um exemplo sublime da evolução trabalhando para moldar seres capazes de prosperar em ambientes drasticamente distintos, mostrando que a sobrevivência muitas vezes depende da habilidade de se transformar e se adaptar. O reino dos sapos revela uma impressionante variação de tamanhos que desafia a percepção comum sobre esses anfíbios. De gigantes que dominam suas regiões com sua presença imponente a minúsculas espécies que cabem na ponta dos dedos, essa diversidade é um testemunho da incrível adaptabilidade e evolução desses seres, capazes de ocupar nichos ecológicos variados e muitas vezes surpreendentes. Entre os gigantes, o sapo gigante de Goliat é a estrela absoluta, uma criatura que pode ultrapassar os 30 centímetros de comprimento e pesar até 3,3 quilos, tornando-se o maior sapo do planeta. Originário das florestas tropicais da África Ocidental, esse colosso dos anfíbios impressiona não apenas pelo tamanho, mas também pela força e agilidade, características que o tornam um predador eficiente e um símbolo da biodiversidade exuberante de sua região. Por outro lado, entre as minúsculas espécies, o sapo baiacu pigmeu, encontrado nas florestas da América do Sul, é uma das maravilhas do reino animal, com menos de 1,5 centímetros de comprimento. Essa minúscula criatura vive camuflada entre folhas e musgos, onde sua diminuta estatura é uma vantagem crucial para escapar de predadores e para capturar pequenas presas que habitam o solo da floresta. Sua existência quase imperceptível desafia os limites da vida, revelando como a evolução pode esculpir seres delicados, e ainda assim, perfeitamente adaptados para sobreviver em ambientes complexos e competitivos. As diferenças extremas de tamanho entre essas espécies ilustram não apenas a diversidade morfológica, mas também a diversidade funcional. Os sapos gigantes, com sua capacidade de dominar territórios amplos e caçar presas maiores, possuem um papel fundamental no equilíbrio ecológico, controlando populações de animais e influenciando as dinâmicas locais. Já os sapos minúsculos exploram microhabitats, participando de ciclos de nutrientes e servindo como indicadores sensíveis da saúde ambiental, já que são altamente vulneráveis a mudanças no ecossistema. O contraste entre gigantes e minúsculos enfatiza a complexidade e a riqueza do mundo dos sapos, convidando a uma observação atenta e a um respeito profundo por esses seres que, embora muitas vezes ignorados, são essenciais para a teia da vida. A existência simultânea desses extremos revela uma história evolutiva fascinante, onde o tamanho é apenas uma das muitas estratégias para a sobrevivência em um planeta em constante transformação.
Quer saber mais? Então siga o canal e fique por dentro de cada nova descoberta sobre o mundo animal.